Estamos de volta com o Religar, o último programa da série sobre corrupção. Nesta semana, numa perspectiva política. Aqui conosco está o economista, professor da PUC Minas, professor Carlos Vasconcelos Rocha. Professor Carlos, nós falávamos das características da política moderna, da reflexão da política moderna, em que o político ele deve, digamos assim, se ocupar mais do resultado que propriamente em ser uma pessoa virtuosa. Essa é uma característica que você citou Maquiavel e Weber, entre outros, como duas grandes referências para ajudar a pensar essa perspectiva. Quando na sociedade brasileira se assimila esse perfil do político, onde é que entra propriamente a questão da corrupção? Se essa é a nota principal de um político moderno, onde é que entra o problema da corrupção política? Falando sempre da cidadania aos agentes públicos. Tá. Olha, então, retomando um pouco a construção de uma, vamos dizer assim, de um sistema político mais virtuoso, ele pressupõe a ideia de um Estado, de instituições que, minimamente, elas têm um tratamento com os interesses da sociedade em geral, vamos dizer assim, menos tendencioso, né? Então, a gente tem uma leitura sobre o Estado brasileiro, que foi, enfim, clássica, por exemplo, no Raimundo Faoro, em diversos outros autores, que o Estado brasileiro, na verdade, ele seria instrumentalizado por grupos específicos na busca dos seus interesses, né? Em décadas recentes, nós consolidamos uma democracia. Então, nós temos no Brasil uma competição democrática, e essa competição democrática, de alguma maneira, ela busca expressar esse reconhecimento da pluralidade de interesses, de grupos, da sociedade. Sim. E etc., né? No caso específico da corrupção, nós temos um problema sério nessa competição democrática que, para ser legitimada, ela deve dar mais ou menos condições igualitárias. Obviamente que a gente não tem condições igualitárias, mas mais ou menos uma certa capacidade de disputa dos grupos distribuída. E uma das fontes de corrupção política que a gente tem, que corrupção no sentido de ilegalidade, corrupção no sentido de gestão de recursos públicos para interesses privados, é a questão de como se financia a competição política no Brasil, como que a democracia brasileira é financiada. Financiamento dos partidos e financiamento das eleições. Isso é uma discussão fundamental para se desenvolver no Brasil, porque a forma como a legislação orienta o financiamento de campanhas, o financiamento de partidos políticos, ela implica numa desigualdade de capacidade de participação que é muito relevante. E o Estado ele acaba tendo uma função muito relevante no levantamento de recursos financeiros para o funcionamento dos partidos e para as campanhas políticas, muitas vezes de forma ilegal. Então, o foco da corrupção na política, ela pressupõe essa discussão anterior de como que a competição política se dá. Vou dar um exemplo. Nas duas eleições que o Fernando Henrique disputou com o Lula, o que foi declarado, e a gente sabe que sempre o que é declarado está abaixo do real, o que foi declarado de gasto de campanha do Fernando Henrique e do Lula significava que o Fernando Henrique ele tinha mais de 20 vezes recursos do que o Lula tinha. Ou seja, você tem uma competição política que ela é totalmente desigual em termos de
meios necessários para competição. Quando o Lula já vai disputar com o Serra, já é diferente. Eles já estão equiparados nos recursos que eles declararam que gastaram nas campanhas. Mas aí já tem uma outra estratégia de captação de recursos, de conexão com os setores empresariais, do PT, pelo menos. O que significa mudança, não das regras, mas mudança das condições de captação. De estratégia, das condições de captação. No caso brasileiro, é muito complicada essa questão do financiamento, porque ninguém dá dinheiro de graça. Se a gente compara com os Estados Unidos, grande parte do financiamento das campanhas nos Estados Unidos vem de pessoas físicas. No caso do Brasil, grande parte vem de empresas que têm interesse no que o Estado pode lhes oferecer. Então, ele contribui agora, mas cobra no futuro. E, muitas vezes, o que a gente tem? Licitações dirigidas, que, no fundo, acaba sendo venda de cargos públicos para empresas, por exemplo, empreiteiras que têm interesse no Ministério do Transporte, etc. Tal, e você monta uma situação em que ela, na verdade, ela incentiva a corrupção. Por quê? Se eu sou um político e eu posso ter nos meus objetivos, os objetivos mais republicanos, eu posso ser profundamente comprometido com o bem geral, ou, mais que isso, num caso como no Brasil, com 50% da população brasileira que sempre foi excluída, sem meios de sobrevivência. Eu posso ter um profundo compromisso com isso, que aí voltando, vamos dizer assim, o Weber viu isso como uma tragédia do político, que, para mim, chegar ao poder para fazer o bem, não quer dizer, tem gente que chega, enfim, o que é bem público também é uma coisa complicada, mas se eu tenho esses compromissos, eu não posso ter pudor de sujar a mão de lama para estabelecer os meios para mim chegar lá. Por exemplo, levantar recursos para mim poder disputar em pé de igualdade com os outros. Então, há uma certa... O Weber é muito legal nisso, que ele fala uma certa atitude trágica. O político ele tem que responder pelos resultados dele e ele tem que lançar a mão dos meios. É disso que trata, vamos dizer assim, a ética da política. Ele tem que responder pelos resultados. E, muitas vezes, esses meios envolvem corrupção. Eu quero perguntar também, quer dizer, a gente está fazendo essa relação, não é, de empresas com a figura do político, né, com aquele que está no exercício da administração lá do governo, né, do poder. Sim. Mas pensando na própria relação entre pessoas, né, entre políticos, compra de votos, que é um tema muito recorrente na história recente, né, repercute a mesma lógica da questão do financiamento da campanha? Pois é. É uma situação bastante complicada, né, nesse sentido, né? Porque, no limite, se a gente leva essa lógica às últimas consequências, a gente tem ou seja, uma corrupção do que seria público total. Né? E se a gente volta no próprio Maquiavel, ele tinha noção dos dilemas que envolviam o que ele próprio ajudou a colocar na discussão. Ou seja, uma sociedade que perde as suas referências, ela se torna uma sociedade complicada. Né? Então, eu me pergunto aqui ao final, né, já estamos encerrando o programa, me pergunto se ao final nós não estamos assim chegando à constatação de que estamos ante um problema insuperável. Tá. Olha, em certo aspecto, eu acho que essa tensão ela não é uma tensão resolvível. Agora, ela pode ser minimizada como? Por um lado, por uma construção de uma questão mais de moral como costume, né? Mais epidérmica do que ética, de costumes políticos que vão se construindo ao longo do tempo mais compatíveis com a ética
a ética privada, dos princípios. Por exemplo, na época, enfim, do Maquiavel, do Hobbes, um político, ao dormir, ele tinha um bom grau de probabilidade que ele não acordaria, porque matar os outros era algo que era aceito dentro da esfera da política. Hoje em dia, isso é impensável. Por quê? Porque isso é inaceitável como uma média, né, dos costumes que nós estamos, enfim, que nós construímos. Então, essa dimensão dos costumes ela é importante, porque ela estabelece limite aos políticos. Na medida que a gente não aceite a forma como os recursos são manipulados na política de forma corrupta, a gente está limitando a ação dos políticos. Ou seja, se eles agem de forma corrupta, eles podem estar dando um tiro no pé. Não é? Então, se a gente imaginar um político da Suécia, ele tem constrangimentos no costume diferentes do Brasil e diferentes do Iraque. Ou seja, a gente pode falar que no Iraque hoje matar os outros na esfera da política é algo que se pode imaginar como uma estratégia. Agora, só para terminar, a outra dimensão é o funcionamento das instituições. Conseguir instituições que, na verdade, elas consigam coibir o comportamento corrupto, digamos assim. Só para terminar, agora as instituições só vão conseguir fazer isso na medida em que elas criem condições pelas regras que a política se dê, não de uma forma precária como se estabelece. Professor, muito obrigado pela sua participação aqui. O Religar é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Para saber mais sobre os nossos cursos de especialização e mestrado, rever esta entrevista, ver fotos de bastidores, saber mais sobre o nosso convidado, você pode acessar a página que está em pucminas.br/ppgcr. Religar de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Um abraço muito cordial e até a próxima semana com um novo Religare, Conhecimento e Religião.